Livro de Salmos, capítulo de número 7, nós faremos a leitura de todo o texto. Salmos, capítulo 7. O título do sermão nessa noite é O Juiz de toda a Terra. É o assunto desse salmo. Capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte: Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se as minhas mãos a iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele a quem sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e a alcance, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designastes. Reúnam-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão, segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada e já armou o arco. Tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que fez. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Deus Altíssimo. Meus irmãos, quase todos de nós, já escutamos a seguinte expressão: o Brasil, ele é o país da impunidade. Todo mundo, eu acho que do maior ao menor, que tem um pouco de entendimento, que assiste jornais ou que vê as mídias sociais, ele já se deparou com essa frase de que o Brasil é o país da impunidade. E apesar, meus irmãos, das melhoras dos últimos tempos, em que a gente vê políticos corruptos presos, a verdade é que quando nós rapidamente passamos pelas mídias sociais ou assistimos telejornais, nós temos a sensação de que há muito mais coisas para serem desenterradas. Parece que a cada momento a gente espera que saia uma bomba aí no meio midiático que revele a corrupção, ainda num nível mais profundo do que o que a gente tem visto hoje em dia. E, meus irmãos, infelizmente, o povo brasileiro, ele conhece mais do que ninguém o que significa corrupção, impunidade, injustiça. Nós somos, às vezes, um espetáculo para as nações que estão aí afora. Olham para o Brasil e ficam assim, perturbados com o tamanho de injustiça, de impunidade, de corrupção que há no nosso país. E quando nós olhamos, muitas vezes, nós vemos a dificuldade, a morosidade da justiça em julgar, em aplicar as penas. E muitas vezes essa própria justiça que demora a aplicar as penas aos corruptos, a conseguir recuperar aquilo que tais corruptos tiraram do nosso bolso, em formas de impostos, leis, tiraram o dinheiro por meio de impostos exorbitantes, roubando o bolso do cidadão comum, porque a justiça às vezes demora a trazer juízo sobre essas pessoas. A própria justiça cai em descrédito, e com esse descrédito que a justiça cai, a esperança de muitos de ver o Brasil, um país com leis justas,
um país não conhecido pela iniquidade, pela corrupção, a esperança dessas pessoas é por algo abaixo, quando eles perdem a esperança na própria justiça. Esse é um quadro desencorajador, meus irmãos. E mais desencorajador ainda é quando nós sofremos injustiças daquelas pessoas que se dizem nossos amigos. Quando nós sofremos injustiça daqueles que se dizem nossos familiares. Ou pior ainda, quando nós vemos a injustiça daqueles que se dizem nossos irmãos na fé. O quadro fica cada vez mais desencorajador. Todos nós já fomos vítimas de injustiça. Não apenas essas injustiças vindas da corrupção do alto escalão, mas todos nós já fomos vítimas de alguma injustiça. E quando nós olhamos para esse salmo, meus irmãos, nós temos nesse salmo, mesmo diante de todo esse quadro dificultoso de injustiça, opressão, corrupção, de impunidade, nós podemos ver a justiça ser feita. Nós podemos saber e ter certeza que a justiça será feita. Esse salmo é o primeiro dos salmos que Davi escreve quando ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Ele estava sendo perseguido injustamente pelo rei Saul. Naquela época, os reis eram responsáveis por trazer o julgamento, fazer a justiça, julgar, condenar. Mas nesse momento aqui é o próprio rei Saul que está sendo injusto e perseguindo Davi. Mas mesmo assim, Davi nos ensina aqui preciosas verdades sobre o caráter do justo juiz de toda a terra. E Davi, ele apela para Deus. Ele apela para Deus porque conhece que Deus, a última palavra é de Deus. Ele é quem julga toda a terra. Ele está acima de qualquer juiz, ele está acima de qualquer corte que existe na face da terra, ele está além. E por isso que Davi vai até ele. Nos versos 1 e 2, Davi diz que se abriga em Deus. Ele se abriga em Deus por confiar que Deus é esse justo juiz. Esse juiz que olha para a situação como ela realmente é. Esse juiz que não pode ser subornado. É por isso que ele se refugia em Deus. Mas o mais interessante que eu acho, meus irmãos, nos versículos 6 e 7, ele diz que Deus reúne todos os povos e das alturas. O seu trono está no céu. Das alturas, ele comanda toda a terra. E quando nós olhamos para esse salmo, Davi fala sobre esse juiz de toda a terra. Como no versículo 6 vai dizer, percebam o verso 6, ele reúne os povos. Davi sabe que por trás de toda a injustiça que havia naquela situação de perseguição, por trás de toda a injustiça que nós vemos hoje no nosso país, existe um juiz. Existe um Deus que colocou o seu trono no mais alto dos céus e que no tempo dele ele vai julgar. E quando nós olhamos, Davi apresenta, meus irmãos, 3 verdades importantes nesse salmo sobre esse juiz de toda a terra. Em primeiro lugar, ele é um juiz que conhece todas as coisas. Eu quero chamar a atenção de vocês para os versos 8 e 10. Por favor. Versículo 8 e 10, perceba o que aqui diz. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu os justos, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Meus irmãos, nos versos 1 a 5, Davi ele vai trazer a situação em que ele estava passando. E ele está dizendo que ele é inocente. Eu quero que vocês percebam o que é que diz o versículo de número 3 e 4. Ele diz, se eu fiz o mal, se há iniquidade nas minhas mãos, que o inimigo que está me procurando, ou seja, Saul, o rei Saul está me procurando para me destruir, que ele me encontre e que ele me destrua. Veja a linguagem do verso 5 de Davi, a confiança de Davi. Davi não está dizendo aqui que ele não tem pecado. Davi não está dizendo aqui que ele é justo e que nunca cometeu um pecado. O que Davi está dizendo aqui é que naquela acusação, ele era inocente. E quando nós olhamos, meus irmãos, o evento que Davi descreve aqui, quando nós vamos para o livro de Samuel, nós percebemos que um homem chamado Cuxi,
ele começa a chegar para o rei Saul e dizer o seguinte: olha, Saul, Davi está arquitetando um plano para tomar o reino. E Saul acredita. Saul acredita nesse benjamita. Da mesma tribo dele, ele acredita. E então ele começa a perseguir Davi, mas Davi constantemente vai mostrando que ele é inocente. Tem um evento, meus irmãos, que é bem interessante. Quando Davi está fugindo de Saul, Saul está com um exército atrás de Davi. E aí ele se esconde numa caverna, uma caverna chamada Caverna de Adulão. E enquanto o rei Saul entra na caverna sozinho, todos os homens de Davi que tinham fugido com ele estavam na caverna. E os homens de Davi dizem o quê? É a hora. Deus entregou o perseguidor nas suas mãos. Vamos pegar ele e matar, que ele está sozinho. Davi faz o quê? Poupa a vida de Saul. Mesmo sendo perseguido injustamente, Davi poupa a vida de Saul. E quando ele sai da caverna, ele olha para Saul e diz: está vendo, meu rei? Dizem que eu quero armar uma cilada contra você. Dizem que eu quero tomar o reino de você. Dizem que eu quero matar você. Mas está aqui. Hoje o Senhor entregou você nas minhas mãos. Você estava na caverna, sozinho, desarmado. Eu poderia ter destruído você, mas não destruí. E está aqui a prova. Eu cortei um pedaço da orla das suas vestes. Eu poupei você. Davi não era apenas inocente. Davi sabia que a vingança pertence a Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nós perdemos esse foco. Quando nós somos vítimas de algum tipo de injustiça, a primeira coisa que nós queremos e vem à nossa mente é que a gente pague na mesma moeda. Mas o que nós temos aqui é Davi sendo perseguido injustamente, e mesmo assim Davi ele vai poupar Saul. E aqui, meus irmãos, tem uma lição que eu queria que vocês lembrassem bem. Assim como Cuxi queria ganhar média com o rei, mentindo contra Davi, tem gente que quer ganhar fama, que quer se dar bem às custas da nossa miséria, às custas dos nossos problemas. Parece que ele tem prazer em ver, tem gente invejosa, tem prazer em ver a destruição do outro. Inventa mentira, levanta falsos testemunhos, para querer ganhar média com a situação, com a destruição, com a difamação da gente. Agora, qual deve ser a nossa atitude? Quando alguém atacar a gente injustamente, quando alguém acusar a gente injustamente, a mesma atitude de Davi, confiar que Deus conhece toda aquela situação. Davi sabia que ele não tinha feito absolutamente nada de errado. Ele diz: eu poupei, veja que o Salmo diz, eu poupei aquele que sem motivo me perseguia. Ele poupou Saul, mesmo Saul perseguindo ele injustamente, ele poupou. Sabe por que ele poupou? Porque ele sabia que ele estava naquela situação, mas não era culpa dele. E ele sabia que Deus, sendo o juiz de toda a terra, conhece toda e qualquer situação. Ele não apenas conhece o coração, ele conhece a mente, ele conhece os sentimentos. E isso, meus irmãos, nos leva a uma verdade inalienável. O juízo final não precisará de investigação, nem de testemunhas, nem de provas, como os juízos humanos. O tribunal, o Supremo Tribunal que será estabelecido no fim dos tempos, não precisa de testemunha. Não precisa de nenhuma testemunha, porque nós temos um juiz que conhece cada detalhe perfeitamente. Ele conhece as nossas intenções, as nossas motivações. Ele conhece todos os nossos atos. É loucura tentar esconder os pecados dele, porque não há como esconder. Eu lembro de uma palavra, meus irmãos, eu quero que vocês gravem bem isso, lá em Provérbios, capítulo 28. Versículo 13, ele diz: quem oculta os seus pecados não prosperará, quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Quem oculta seus pecados, quem encobre os seus pecados, jamais prosperará. Quem sabe por que não vai prosperar? Porque Deus conhece tudo. As pessoas, meus irmãos, elas têm
uma consciência natural. Quando alguém faz alguma coisa errada, a consciência acusa. A consciência dela mostra de que ela fez alguma coisa errada. As próprias crianças, meus irmãos, quando faz alguma coisa errada, elas têm a tendência de se esconder, de mentir, de querer encobrir, de querer dizer que não é ela, porque ela sabe que ela fez alguma coisa errada e que merece punição. Se uma criança tem consciência disso, imagine seres adultos como nós. Todos nós, todas as pessoas humanas, elas têm essa consciência de certo e errado. E essa consciência nos acusa e acusa elas quando elas falham. Eu sei que a tendência maior, meus irmãos, do ser humano é tentar esconder os pecados. Por exemplo, a gente vê inúmeros casos aí na mídia fora de corruptos que roubam e tentam apagar os vestígios para não chegar até ele. É verdade. Algumas vezes, esses corruptos eles vão escapar da justiça terrena. Mas eu digo a vocês, seguramente, que eles não podem escapar da justiça celestial. O juiz celestial, ele não precisa de grampo em telefone, não. O juiz celestial, ele não precisa de que você não apague as conversas no WhatsApp. Não, ele vai ler. A memória dele é tão boa que, embora que você peque, ele constantemente estará lembrando a sua consciência de que você é pecador. Você pode tentar esconder. Você pode fazer tudo, absolutamente tudo, mas você não vai conseguir esconder dele. Você esconde os pecados do seu marido, da sua esposa, dos seus amigos, mas não há como esconder nada desse juiz que julgará toda a terra. Por quê? Porque ele conhece todas as coisas. Não há como esse juiz ser ludibriado com provas falsas. Não há como esse juiz condenar inocentes, porque ele conhece cada um de nós. E um dia nós estaremos presentes diante desse juiz. Esse juiz que Davi está dizendo aqui, que conhece a mente e o coração. Meus irmãos, biblicamente, há vários exemplos terríveis de pessoas que tentaram ocultar os pecados e, por fim, encontraram a destruição. Tomem, por exemplo, o caso de Acã. No meio de uma guerra, entre milhares de pessoas brigando, ele pegou uma coisa, uma pequena coisa, que Deus tinha mandado destruir. Um monte de gente brigando, se matando na guerra, ele vai lá, pega esse negócio, essa capa. E ele vai para a tenda dele, ele cava um buraco na tenda dele, escondido de todo mundo. E aí ele bota lá debaixo da tenda e coloca o tapete em cima. Ele tentou esconder o seu pecado, mas ele não conseguiu. Deus sabia que ele havia pecado. E o que aconteceu com ele? Morte. Ele não apenas amaldiçoou a si mesmo, mas amaldiçoou os próprios descendentes dele, porque tentou ocultar o pecado, mas não há como ocultar nenhum tipo de pecado do juiz de toda a terra, porque ele conhece todas as coisas. E Davi sabia disso. Davi poderia dizer: Senhor, julga-me nessa situação aqui, porque eu sou inocente. Será que nós temos a coragem de Davi dizer: julga-me, Senhor, porque nessa situação aqui em que eu estou em conflito com alguém, eu sou inocente? Ou será que o conflito foi causado por mim? Será que nós temos essa coragem de Davi? Mas Davi vai mais adiante. Ele diz que esse juiz não apenas conhece todas as coisas, mas é um juiz que julga com justiça todas as coisas. Davi se refugia em Deus porque sabe que Deus, ele é justo. Deus, como um justo juiz, ele sabe com certeza quem são os culpados. Ele sabe com certeza quem era aquele que falhava. Aqui talvez, meus irmãos, nós temos talvez um dos maiores dilemas da raça humana. Como nós podemos crer num Deus que é justo? Como nós podemos crer num Deus que é soberano? E quando nós olhamos à nossa volta, a gente vê tanta maldade, tanta injustiça, tanta corrupção, tanta desgraça. Talvez esse seja um dos maiores dilemas. Como é que Deus é justo e ele vê que as pessoas que eram para cuidar dos pobres, as pessoas que eram para trazer desenvolvimento para uma nação, são essas pessoas que roubam, são essas pessoas que trazem a miséria da nação? Como é que Deus é justo e ele permite isso?
Como é que Deus é justo e permite que crimes que foram cometidos fiquem sem solução? Como nós podemos conciliar a existência de um Deus tão justo com toda a maldade que existe no nosso mundo? Talvez esse seja o sentimento de Asaf, meus irmãos. No versículo 1 e 5 e 16 e 17 do Salmo 73, deixa eu ler para vocês como é interessante, percebam. Um homem que está extremamente angustiado, porque ele sabe que Deus é bom, ele sabe que Deus é justo, mas quando ele olha para a volta dele, ele vê muita injustiça. Veja o que ele diz. Certamente Deus é bom para os que têm o coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, os meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar das suas perversidades. Levam uma vida sem sofrimento, têm o corpo saudável e forte, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Tentei compreender os que prosperam na iniquidade e vi que era uma tarefa difícil. Então entrei no teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Quando nós olhamos para essa situação onde os maus prosperam, a gente tende a querer questionar a justiça de Deus. Asaf também, esse salmista, ele ficou assim, triste, indignado. Ele disse assim que quase tropeçou, ele quase pecou. Porque ele começou a contemplar a maldade e viu que eles estavam bem, fazendo mal e prosperando. Mas o texto diz que na hora que ele entrou no templo, que ele meditou no destino do ímpio, no destino daquele que faz o mal, no destino daquele que bebe a iniquidade como água, ele compreendeu. Ele sabia qual era o destino. O consolo de Asaf é isso. Deus, ele é justo e um dia ele há de julgar todas as coisas. Embora quando a gente olhe para esse mundo, a gente tenha essa mesma sensação de Asaf, um dia o nosso Deus julgará todas as coisas. Eu quero chamar a atenção, meus irmãos, para os versículos 11 a 13. Veja o que é que diz, nos versos 11 a 13. Ele diz, Deus é o justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, ele afiará a sua espada e já armou o arco e tem ele pronto. Preparou instrumentos de morte e preparou suas setas inflamadas. Um dos motivos, meus irmãos, de Deus não descer o julgamento agora sobre os ímpios é porque Ele quer que o homem se converta. Deus não tem prazer na destruição do ímpio. Ele nunca teve, Ele nunca terá, porque Deus, Ele é um Deus de amor. Ele muitas vezes ele vê a maldade, Ele está vendo a maldade, Ele dá a oportunidade. Davi está dizendo que se esse homem não se arrepender, que ele tem a lembrança de que Deus já preparou a arma. Deus já preparou um dia. Deus já afiou o arco, já afiou a espada, já colocou o arco. Ele vai destruir essa pessoa se ela continuar caminhando. Se ela continuar caminhando no pecado, Deus vai destruir essa pessoa. Essa pessoa será destruída e castigada, mas hoje essas pessoas têm a oportunidade de se voltar para Deus e de receber de Deus a salvação da alma delas. Davi disse que Deus sonda os corações e nós temos essa consciência. Você chegou hoje aqui nessa noite e você tem consciência do que eu estou falando. Você sabe que você é pecador, você sabe que você comete pecado. A sua consciência prova isso. Esse salmo diz que Deus conhece todas as coisas, mas que Ele também julga com justiça todas as coisas. E se Ele é justo, Ele não pode deixar que o pecado ele passe impune. Deus não pode permitir que uma pessoa que é pecadora, ela entre nos céus. Pelos seus próprios méritos. Nós não temos méritos suficientes, meus irmãos, para entrar nos céus. A única forma de entrar nos céus é pelos méritos de Jesus Cristo. A sua consciência prova que você é pecador, a própria Escritura diz que você é pecador. Então não há nenhuma desculpa de você permanecer nos pecados e rejeitar a oferta graciosa de Jesus Cristo que Ele tem para a sua vida. Ele julga com justiça.
E aqui, meus irmãos, saber que Deus julga todas as coisas com justiça, saber que Ele conhece todas as coisas e julga todas as coisas com justiça deveria produzir em nossos corações tanto esperança, mas também com paciência quando nós somos perseguidos. Quando nós somos alvos de injustiça, nós precisamos ter esperança e fé. Deus agendou um dia, Deus marcou um dia em que todo ser humano estará diante dele para prestar conta de tudo aquilo que ele fez. Cada pensamento, cada ação, cada motivação. Jesus disse que nós vamos dar conta de qualquer palavra inútil que tenha saído da nossa boca. Nada escapa ao conhecimento desse juiz, nada. Um pecado que você ocultou no passado e que você até chegou a esquecer, não passa despercebido diante dos olhos desse juiz. Não tem como. Você talvez escapou da justiça civil, da justiça terrena, mas não escapará da justiça divina. Ele conhece todas as coisas e Ele julga todas as coisas. E nós deveríamos, meus irmãos, confiar, mas não apenas confiar, mas falar e avisar as pessoas desse juízo. Eu sei que às vezes, meus irmãos, tem pessoas que estão na faculdade, estão nas suas casas, e normalmente elas não querem falar sobre o Evangelho, e quando falam do Evangelho, eles fazem uma espécie de recorte. Quando chega na parte do juízo de Deus, de que Deus está irado todos os dias contra o pecado, dizer que Deus vai trazer o juízo, falar de inferno, falar de juízo final, parece que as pessoas recuam, né? Isso realmente prova de que nós não amamos essas pessoas. Porque nós sabemos para onde elas estão indo e a gente não alerta ela. Lembra do que é que Deus diz para Ezequiel? Se eu disser que o ímpio vai morrer nos seus pecados, e você não for lá e avisar que ele vai morrer nos seus pecados, ele vai morrer nos pecados, mas eu vou cobrar o sangue dele da sua cabeça. Agora, se eu disser que o ímpio vai morrer nos seus pecados, e você for lá e dizer, e ele não se arrepender, ele vai morrer nos seus pecados, mas eu, de você, não requererei nada. O sangue não estará sobre as suas mãos. E Deus, Ele deu a incumbência da igreja de anunciar não apenas a salvação, mas o juízo. Avisar as pessoas que elas estão correndo perigo quando elas vivem no pecado. Quando elas não querem se arrepender e se voltar para Deus. Meus irmãos, o pecado, de uma hora ou outra, ele vai trazer consequências terríveis. Veja que do verso 14 ao verso 16, Davi está dizendo que aqueles que armaram a cilada para ele, cavaram um buraco para ele cair, eles mesmos vão cair nesse buraco. Deus muitas vezes traz juízo aqui e agora. As pessoas que fazem injustiça agora, que vivem no pecado agora, que amam o pecado, Deus muitas vezes trazem juízo agora. Deus fará com que eles caiam na própria armadilha. Mas Deus marcou um dia, meus irmãos, para trazer juízo sobre todas as coisas. Um dia, Adolf Hitler, que matou mais de 5 milhões de pessoas, na sua maioria crianças, em câmaras de gás, um dia ele vai estar diante do Supremo Juiz e vai receber a sua sentença. Um dia, aqueles que colocaram dinheiro lá fora do país, que provavelmente não vai dar tempo de pegarem eles, de fazer eles pagarem pelos seus crimes, vão se encontrar com o juiz de toda a terra. E nesse dia, eles receberão o justo julgamento. Se você está aqui nessa noite, saiba de que Deus conhece a sua vida melhor do que você mesmo. E saiba que Deus vai julgar você. Deus vai julgar você. Você pode querer não aceitar essa verdade, achar que isso é coisa de religioso, ou vai até achar que eu estou querendo ofender a você, que eu estou querendo, tipo assim, que você saia daqui ofendido. Não, eu quero o seu bem, e é por isso que eu estou avisando a você que Deus julga com toda a justiça, que Ele conhece todas as coisas e julga todas as coisas com justiça. Não há imparcialidade, não há suborno com Ele. Você precisa saber disso. E você precisa se reconciliar com esse Deus. Enquanto as pessoas não se convertem e a gente anuncia esse Deus que julga todas as coisas com justiça, oremos para que Deus
dê oportunidade a essas pessoas, para que elas se arrependam. Mas Davi, meus irmãos, ele vai adiante, ele tem um terceiro ponto. Ele é um juiz que não apenas conhece todas as coisas, ele é um juiz que julga todas as coisas com justiça, mas ele também é um juiz que receberá louvor por julgar com justiça todas as coisas. Veja o verso 17. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, ou por causa da sua justiça, e cantarei louvores ao seu nome, o Senhor, o Deus Altíssimo. Um dia, meus irmãos, Deus julgará todas as coisas. E Davi, ele diz claramente qual é o objetivo final de Deus julgar todas as coisas. De Deus conhecer todas as coisas e julgar todas as coisas com justiça. É para que ele seja glorificado. E por isso Davi termina o salmo enaltecendo a ele. Apesar de toda aquela perseguição, Davi estava certo de que Deus é um justo juiz. E que se ele não se livrasse daquela situação e até morresse nas mãos de Saul, Saul não escaparia da justiça divina. Saul não ficaria impune. Deus julgaria Saul. Isso deve produzir alegria nos nossos corações, meus irmãos. As pessoas que fazem injustiça contra nós, elas são dignas das nossas orações, porque elas não sabem o mal que elas estão tramando contra elas mesmas. Elas estão cavando um buraco para nos ver cair, mas elas é quem vão cair nesse buraco. Não porque a gente deseje isso, porque a gente queira isso, mas por causa que aqueles que perseguem os filhos de Deus, eles acabam sendo punidos por Deus, disciplinados por Deus. E a maior de todas as disciplinas, meus irmãos, o maior de todos os castigos será o juízo final, a segunda morte. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui no início do culto e viram o texto que foi lido em Apocalipse capítulo 20. Um trono branco, e branco significa santo, santidade. Um trono branco será estabelecido nos céus, no dia do juízo final. Não há como ocultar nada dele. Os livros serão abertos. Todos serão julgados segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida será condenado. Isso é um fato. Isso é bíblico. Um dia, meus irmãos, os crimes que permanecem um mistério, aqueles crimes que traumatizam muitas vezes uma sociedade, uma cidade inteira, que ninguém sabe como foi que aquele crime aconteceu, um dia esse crime será julgado. No dia que Deus estabelecer, meus irmãos, o tribunal celeste, não tem habeas corpus, não tem tráfico de influência, não tem morosidade da justiça. No dia que Deus estabelecer esse julgamento do trono branco, não há nesse tribunal um juiz que seja corrupto e que seja amigo de ladrões, de corruptos. Quando esse tribunal ele for estabelecido, absolutamente nada ficará impune. Uma simples mentira será punida como um pecado que ela é, um pecado contra o próprio Deus. Esse tribunal ele é santo e não há como uma mala de dinheiro absolver ou evitar que alguém seja condenado. Não há como comprar esse juiz. Nesse tribunal não haverá nenhuma gota de misericórdia. Embora hoje tenhamos ao nosso favor um oceano de misericórdia. Hoje nós temos, meus irmãos, um oceano de misericórdia ao nosso favor, por meio da fé em Jesus. E, meus queridos, o que mais vai se ouvir no céu será o louvor, será a glória dada a Deus, por julgar com justiça todas as coisas. Todos os que estiverem no céu dirão que Deus é digno de julgar todas as coisas. E Deus estabeleceu que esse juiz será Jesus Cristo. Deus estabeleceu, como lá em João capítulo 5 diz, o Pai a ninguém julga, Jesus diz, mas Ele deu ao Filho toda a autoridade para julgar. Um dia Jesus voltará para julgar, para receber a sua glória. Quando Ele aplicar justamente, quando Ele condenar justamente aqueles que passaram uma vida inteira amando o pecado, distante deles,
se escondendo por trás do poder, da influência, da escuridão, para ocultar os pecados que ele abrigava no seu coração. Nesse dia, tudo será trago à luz, absolutamente tudo. E todos os pecados serão justamente punidos por um Deus santo. E os céus louvarão a Deus pela sua justiça. Como Davi está dizendo aqui, eu renderei louvores, verso 17, por causa que és justo. Por causa que, enquanto eu estava na terra, eu fui obrigado a contemplar injustiça. Enquanto eu estava na terra, eu vi pessoas se dando bem, mesmo sendo pessoas que amavam a iniquidade, que viviam na prática do pecado, pessoas que se davam bem. Muito melhores, muitas vezes, dos que os próprios que amam o Senhor. Mas agora eu entendo. Agora no céu, entrando no teu santuário celeste, entrando na tua presença gloriosa, eu consigo contemplar que o Senhor foi guardando, o Senhor teve paciência. Mas por causa que eles não se voltaram para o Senhor, por causa que eles não se arrependeram dos seus pecados, agora eles serão justamente condenados. E o céu glorificará esse Deus que julga todas as coisas. Mas deixe-me encerrar, meus irmãos. No dia do juízo final, e eu concluo com isso, as sentenças, meus irmãos, serão justas. Bem diferente do que a gente vê aqui, né? Quando a gente olha para a nossa situação, nós percebemos que as sentenças que são dadas a certas pessoas não são as melhores sentenças. Determinados tipos de crimes recebem alguns tipos de sentenças que não dá para entender. Mas lá nesse dia, as sentenças são justas, os castigos, as punições são bem justas. Cada um receberá o que ele merece. Cada um. No dia do juízo final, meus irmãos, aqueles que rejeitam a Cristo, permanecendo incrédulos, eles vão receber um tipo de juízo maior do que aquele indígena que está lá no meio do mundo, lá na África, idolatrando o sol e as estrelas. Ele vai receber um juízo maior, aqueles que ouviram falar de Jesus e rejeitaram a oferta de misericórdia de Jesus. Há um pecado maior. Eu não sei quantos de vocês lembram de Mateus capítulo 11, quando Jesus disse que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para as cidades de Tiro e Sidom. E ele diz, porque se em Sodoma e Gomorra fossem realizados os milagres que eu realizei em vocês, eles teriam se arrependido. Ou seja, eles estavam rejeitando a oferta de salvação do próprio Deus encarnado. E, meus irmãos, não se enganem, talvez algumas pessoas dizem o seguinte, Moisés, eu já vou estar no inferno mesmo. Então, qual é a diferença de eu ser mais castigado ou menos castigado? Não queira comparar, meu irmão. Não queira comparar, meu amigo. Uma infecção estomacal com um câncer em fase terminal no intestino. São dores diferentes. E assim como há dores diferentes nessa vida, haverá graus de punições diferentes no inferno. E a maior punição virá para aqueles que ouviram falar de Jesus dia após dia, meses após meses, rejeitando a oferta misericordiosa de Jesus Cristo. Vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, nós precisamos firmar um compromisso com Jesus. É esse compromisso com Jesus que vai evitar que eu agonize longe dele no inferno. Porque naquela cruz, meus irmãos, ele sofreu as agonias do inferno para que o ser humano que coloca a fé nele tenha os seus pecados pagos e a entrada à presença dele no céu de glória. E essa salvação, hoje nós temos a possibilidade aqui e agora de escapar desse juízo, de escapar dessa punição, se agarrando com Jesus pela fé, por meio do arrependimento e da confiança absolutamente nele, não no que eu vou fazer ou deixar de fazer. Um dos maiores argumentos e mais engraçados que eu escuto é que algumas pessoas são tão
vamos dizer assim, tem tanta dificuldade de entender que a fé e a salvação é algo simples, que diz assim, não, eu tenho medo de ir e depois me desviar. Parece até uma desculpa assim louvável, né? Tipo assim, olha como ela tá vendo como ela está preocupada? Ela está dizendo que não vem, porque assim, ela quer ser crente, mas ela quer ser crente, tipo assim, e deixar tudo e ser uma pessoa exemplar, ela vai fazer isso gradualmente. Mas veja como é piedosa, né, essa desculpa. Não, eu tenho medo de ir, envergonhar. Esse tipo de desculpa não vai ser aceito no juízo final. Olha, até aqui, Jesus. Mas eu tive medo de falhar, vai ser condenado do mesmo jeito. É necessário tomar uma decisão. E essa decisão é hoje. E Cristo exige de você e de mim duas coisas: arrependimento e fé nele. Somente essas duas coisas podem livrar você do julgamento final. Ter um parente crente não vai adiantar também não. Lembre-se da mulher de Ló. O marido crente, beleza, um homem justo, a Bíblia diz. Mas ela não se arrependeu. E ela foi julgada. E ela foi condenada. Boas obras não vão levar você ao céu, porque você falha diariamente. Você precisa de alguém que morra no seu lugar, porque você merece a morte e porque você pecou. E Jesus Cristo está dizendo, com base na Bíblia, que Ele quer trocar de canto com você. Ele quer trocar de canto e Ele quer duas coisas suas, duas únicas coisas, que não vai lhe custar absolutamente nada, mas vai lhe dar tudo. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo. Que Deus abençoe vocês, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.